professor Francelli e irei trabalhar com vocês a disciplina Física. Nós iniciaremos hoje com um tema que é muito abordado no Enem, questão que é certa estar na prova do Enem, que é movimento circular. Movimento circular. Galera, a gente precisa levar em consideração duas pequenas informações: velocidade linear e velocidade angular. O que seria a velocidade linear? A velocidade linear, ela vai ser definida por V, bom? V. E essa velocidade linear, nós já vimos em conteúdos anteriores que trata-se da relação espaço sobre o tempo. Essa é a velocidade linear. Já no caso da velocidade angular, a velocidade angular, nós teremos essa velocidade representada aqui por ômega, e nós temos que a velocidade angular vai ser a variação do ângulo sobre a variação do tempo. Então o que é que nós temos? A velocidade linear, nós temos espaço-tempo. A velocidade angular, eu tenho variação do ângulo sobre o tempo. Agora o que é que nós temos? Digamos que eu tenho aqui, uma situação em que um corpo ele vai sair de uma posição até outra posição. Eu vou dizer que esse corpo ele vai dar uma volta completa. Ele vai passar por aqui, até chegar à mesma posição. Ou seja, percebam que quando eu tenho uma volta completa, eu terei a definição do espaço sendo percorrido definido por 2πr. Ou seja, seria o próprio comprimento da circunferência. E isso em um intervalo de tempo. Quando a gente fala de velocidade angular, nós temos variação do ângulo sobre o tempo. Então, a velocidade angular será definida. Agora vamos para cá. Quando eu tenho uma realização de uma volta completa, o ângulo descrito será de 360 graus, ou 2π. Significa dizer que a velocidade angular será definida por 2π sobre o intervalo de tempo. Agora o que é que eu queria chamar a atenção de vocês? O que seria esse intervalo de tempo? Quando a gente fala de movimento periódico, movimento repetitivo, nós temos o número de vezes em que ocorre cada fenômeno e tem um intervalo de tempo. Qual é o tempo para que eu realize um movimento repetitivo? É o que a gente chama de período. Período, representado aqui, por T. Então, como calcular a velocidade linear? Nós temos aqui, que a velocidade linear será definida por 2π vezes o raio sobre o período, conhecido também como velocidade orbital. Agora, como definir a velocidade angular? Nós temos 2π sobre o período. Então, velocidade angular, 2π período. Velocidade linear, depende do raio, 2πr sobre o período. Agora, o que é o período? É o intervalo de tempo necessário para que ocorra um movimento repetitivo. Significa dizer que a frequência
será definido pelo número de vezes, em que eu chamo de f. Ora, turma, se período é tempo, eu terei a unidade segundo, minuto, hora, ano, etc. Agora, frequência, aí aparece as definições: rotação por segundo, rotação por minuto, rotação por hora. Então, ó, RPS, RPM, e aí vai. Rotação, ciclos, voltas por unidade de tempo. Então, o que é que nós chamamos de frequência? É o número de vezes em que ocorre um fenômeno repetitivo, e o período é o intervalo de tempo para que ocorra tal fenômeno. Agora, turma, nós vimos que a velocidade linear, 2πr sobre o tempo, que vai ser definido pelo período, já que eu tenho um movimento repetitivo, e a velocidade angular, 2π sobre o período. Agora, eu posso definir essa relação através da frequência. Logo porque período vai ser o inverso da frequência, assim como a frequência vai ser o inverso do período. Então essa é a relação. Detalhe, turma, ó, como diferenciar a velocidade linear da velocidade angular? Percebam que no sistema internacional a unidade de ângulo vai ser o radiano. E a unidade de tempo no sistema internacional é o segundo. Então, unidade de velocidade angular, radiano por segundo. A unidade de velocidade escalar, aí aparece, ó, vou colocar para cá, o metro por segundo no sistema internacional. Agora, turma, o que é cobrado no Enem, propriamente dito? É justamente quando se fala em acoplamento de polias, transmissão de movimento, que pode ser por corrente, que pode ser por contato ou eixo. Vamos ver como é que funciona cada um desse tipo de transmissão. Galera, iremos para o acoplamento de polias. Isso aqui cai, viu, gente? Ó, acoplamento de polias. O que seria esse acoplamento de polias? Galera, primeiro deles, transmissão de movimento por corrente. Tá aqui, ó. Transmissão de movimento por corrente. Como funciona esse tipo de transmissão? Turma, eu vou ter aqui uma polia maior e uma polia menor. Conhecido também, turma, ó, por física da bicicleta. Por que física da bicicleta? Nós temos na bicicleta, na transmissão, a coroa e a catraca. Então, quando eu faço aqui, ó, a transmissão de movimento, eu tenho uma corrente ou cinta solidária que vai transmitir o movimento da polia maior, que eu vou chamar de R1, para a polia menor, que eu vou chamar de R2. Tá bom? Entendam a situação. Agora, galera, quando eu tenho uma transmissão de movimento por corrente, eu posso dizer e garantir a vocês que cada ponto periférico nós teremos a mesma velocidade linear. Aqui eu tenho a velocidade V, velocidade V, velocidade V, velocidade V, velocidade V, velocidade V. Ou seja, em qualquer ponto eu terei a mesma velocidade. Preste atenção.
em cada ponto periférico, seja na corrente ou nas polias, a velocidade linear será a mesma. O que foi que nós vimos no primeiro momento? Que a velocidade linear, ela vai ser definida por 2π vezes a frequência, ou 2π sobre o período, já que frequência é o inverso do período. E eu posso afirmar a vocês que a polia 1, ela vai ter a mesma velocidade linear da polia 2. Ora, como é que a gente define a velocidade linear? 2π frequência. 2π frequência 1 vezes o raio 1 vai ser igual a 2π frequência 2 vezes o raio 2. Detalhe, galera. Desse lado eu tenho 2π, do outro 2π. O que é que a gente faz? Manda embora, cancela. Daí a gente chega à seguinte conclusão, que na transmissão de movimento por corrente, a frequência de 1 vezes o raio de 1 vai ser igual à frequência de 2 vezes o raio de 2. Aqui a gente define a transmissão de movimento por corrente. Lembrando que se eu girar a polia maior num sentido, a polia menor, ela vai girar na mesma direção e sentido. Tá bom? Então, percebam, a velocidade é a mesma e elas vão girar na mesma direção e sentido. Aí surge um outro tipo de transmissão de movimento, que é a transmissão de movimento por contato, muito utilizado em mecanismo de relógios. Transmissão de movimento por contato. Eu tenho uma polia maior que está em contato com uma polia menor. Olha aqui, ó. Turma, nesse tipo de transmissão, os pontos periféricos terão a mesma velocidade. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, e aí vai, ó. Nesse caso, a velocidade linear em cada ponto será definido, ó, com a mesma velocidade em módulo. Só que com um detalhe. Na transmissão de movimento por corrente, existe o quê? Na mesma direção e sentido. Na transmissão de movimento por contato, percebam que a velocidade V, ela vai ser igual em módulo. Porém, se eu girar a polia maior no sentido, aqui eu vou dizer que é o sentido anti-horário, a polia menor vai ter um sentido alternado, vai girar no sentido horário. Tá aqui, ó. A diferença entre contato e corrente é que eu terei o quê? Sentido de rotação contrário para o contato. Mas que, se eu tenho a mesma velocidade linear para qualquer ponto periférico, significa dizer que a frequência de um, raio do outro. Frequência 2, raio 2. Então, turma, ó, a mesma fórmula, fica a dica, a mesma fórmula para transmissão de movimento por corrente vai ser igual à transmissão de movimento por contato. Tem mais um detalhe. Vamos agora trabalhar com a transmissão de movimento por eixo. Na transmissão de movimento por eixo, o que é que nós teremos? Galera, nós teremos aqui, ó, um eixo central. E esse eixo central, ele vai estar acoplado a duas ou mais polias.
Digamos que eu tenho aqui a primeira polia. Primeira polia e aqui uma segunda polia. Aí, ó, primeira polia e a minha segunda polia. Tá aí. Agora o que é que nós iremos fazer? Eu vou girar o eixo, por isso transmissão de movimento por eixo. Percebam que eu tenho aqui uma polia, que eu vou chamar de uma polia 1, que vai ter um raio 1, e aqui uma polia 2, que eu vou chamar de R2. E vou colocar esse eixo para fazer um giro. Eu vou movimentar o eixo. Percebam uma coisa, turma, ó. Se eu movimentar esse eixo, ele dando uma volta completa, a polia maior terá um giro completo, a polia menor um giro completo. Ou seja, eles irão descrever o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo. Ora, se eu tenho a descrição do mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo, significa dizer que eu tenho a mesma velocidade angular. Olha a dica aí, ó. Então eu posso admitir que a velocidade angular para a polia 1 vai ser igual à velocidade angular para a polia 2. Angular de 1 igual a angular de 2. Ora, vamos vir aqui para uma informação. Toda grandeza linear será representada por uma grandeza angular vezes o raio. Toda grandeza linear será representada por uma grandeza angular vezes o raio. Por que que a gente sabe disso? Lá do setor circular. Setor circular é o ângulo central vezes o raio. O que que é a velocidade angular? Nós vimos que a velocidade angular é dado por 2π sobre o período, ou 2π vezes a frequência, vezes quem? O raio. E aí nós temos a velocidade orbital. 2π período raio. Ou 2π frequência vezes quem? O raio. É só lembrar que a frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Então, a gente pode atribuir que na transmissão de movimento por eixo, a linear de 1 sobre o raio de 1 vai ser igual a linear de 2 sobre o raio de 2. Por que isso? Ora, se a linear é angular vezes o raio, significa dizer que a angular ela será definida por quem? Pela linear sobre o raio. Então, galera, ó, aqui a gente tem a transmissão de movimento por eixo, onde a velocidade angular da polia maior e da menor serão iguais. Daí eu posso chegar a essa definição. Então nós vimos, grandeza linear será representada por um angular vezes o raio. Na transmissão de movimento, nós atribuímos corrente, contato e eixo. Bom estudo, fiquem com Deus e até a próxima. Olá, galera. Sou o professor Francelli e estou aqui para que a gente trabalhe a segunda aula, tá bom? A segunda aula que nós iremos trabalhar fala justamente de refração luminosa, que vem a ser a refração da luz. Refração luminosa. Galera, a refração da luz, ela é a passagem da luz de um meio para outro, onde esses meios, eles precisam ter índices de refração diferentes.
Então, o que é que nós vamos ter? O que seria essa refração luminosa? Turma, eu costumo mostrar para os alunos que a refração da luz, ela pode ser representada por um recipiente, ó, um recipiente contendo água, um copo transparente contendo água. E se eu colocar um objeto, um lápis, dentro desse recipiente, a gente vai ter uma ilusão de ótica. A gente vai ter a impressão que esse objeto ele está quebrado. Quando você retira esse objeto de dentro da água, você percebe que ele está intacto. Ou seja, nada mais é do que uma ilusão de ótica. Agora vejam como ocorre. Outra coisa, eu não posso dizer que refração luminosa está ligada ao desvio sofrido pela luz. A gente tem que ter em mente que a refração luminosa é definida pela diferença de índice de refração, ou seja, podendo ou não haver desvio. Então, a refração luminosa está intimamente ligada à variação da velocidade da luz ao mudar de meio com um índice de refração diferente. Tá bom? Então, vamos ver aqui para os casos. Digamos que eu tenho aqui, ó, uma primeira situação e dizer que vou colocar aqui as possíveis situações que a gente pode analisar a refração luminosa. Olha, galera, é muito comum em refração da luz a gente falar de índice de refração. Por exemplo, aqui eu citei como exemplo o ar e a água. São dois meios transparentes, porém com índice de refração diferente. E o que seria esse índice de refração? O índice de refração é a relação, ó, entre a velocidade da luz no meio pela velocidade da luz no vácuo. Ora, índice de refração é C sobre V. Tá aí, ó. O índice de refração é a velocidade da luz no vácuo, velocidade da luz para o vácuo, pela velocidade da luz no meio em questão, no meio em estudo. Então essa relação da velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio em estudo vai definir o índice de refração. Beleza? Agora, turma, sempre que eu relacionar o índice de refração para o ar, ele vai ser um valor próximo de 1, cerca de 0,02% a diferença. Então a gente vai adotar para o nosso estudo que o índice de refração no ar vai ser quanto? 1. Por quê? A velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Quando eu dividir por 2,98 vezes 10 a 8, nós temos um valor bem próximo de 1. Então a gente sempre vai adotar para o ar o índice de refração 1. Professor, tem unidade de medida? Não, é adimensional. Metro por segundo dividido por metro por segundo, então vai ficar adimensional, tá bom? O índice de refração, ele vai ser adimensional. Agora, turma, como é que aparece a refração em cada um desses casos? Eu vou dizer que aqui, ó, seja o ar e aqui a água. Ar e água. Ar e água. Ar e água. Ar e água. Beleza? Agora vamos aqui. No primeiro momento eu vou dizer que a luz
luz ela vai incidir perpendicularmente a essa superfície de separação entre dois meios, definida também como superfície diotrópica. Superfície onde eu tenho o meio ar e o meio água, como exemplo. Vou colocar aqui, ó, o raio luminoso incidindo de forma oblíqua, uma incidência que eu vou chamar de incidência rasante, e uma outra que o raio luminoso ele vai tentar sair da água em direção ao ar, tá bom? Agora vamos aqui. Turma, toda vez que um raio luminoso incidir sobre uma superfície, nós teremos a definição de um segmento de reta imaginário, chamado de reta normal. Quando eu tenho essa incidência se sobrepondo à reta normal, existe o que nós chamamos de refração, só que não tem desvio. Então, eu não posso considerar que a refração é desvio sofrido pelo raio luminoso, pois nós temos aqui, ó, uma situação em que o raio luminoso se sobrepõe à reta normal e não existe desvio. Porém, existe refração, porque a velocidade da luz no ar é diferente da velocidade da luz na água. Agora, nesse ponto eu tenho a definição do que nós chamamos de reta normal. Só que agora, ó, o raio luminoso incidiu, aqui eu vou chamar de ângulo de incidência, e vai para o meio mais consistente, mais refringente. Quando esse raio luminoso sai do ar para a água, aparece o que nós chamamos aqui, ó, de desvio. É uma ilusão de ótica. Por quê? Percebam que quando ele sai do meio menos refringente para o meio mais refringente, mais consistente, esse raio luminoso se aproxima da reta normal. Agora, existe o que nós chamamos de duas leis para a refração. Qual é a primeira lei? Que o raio incidente, ó, a reta normal e o raio refratado são coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo plano. Isso é a primeira lei. A segunda lei da refração diz que o seno do ângulo de incidência pelo primeiro índice vai ser igual ao seno do ângulo de refração pelo segundo índice. Vamos lá de novo? Primeira lei, raio incidente, reta normal e o raio refratado pertence ao mesmo plano, ou seja, são coplanares. Segunda lei, seno do ângulo de incidência pelo primeiro índice, no caso o primeiro índice aqui seria o A, vai ser igual ao seno do ângulo de refração pelo segundo índice. Então aqui, ó, seria o meu parâmetro para analisar os casos seguintes. Beleza? Eu vou colocar aqui, ó, segunda lei para a refração. Qual é a primeira? Raio incidente, normal, refratado, são coplanares. Agora, turma, nós temos aqui o que nós chamamos de incidência rasante. Por que incidência rasante? Percebam que no momento em que o raio luminoso incide nesse ponto, nós teremos a definição de um segmento de reta imaginário chamado de reta normal. Essa incidência vai definir um ângulo, e esse ângulo vai ser o que nós chamamos de ângulo limite. Olha aí, ó, ângulo limite. Ângulo limite para a refração. Quando é que eu tenho esse ângulo limite? O raio luminoso tem uma incidência rasante, saindo do meio menos refringente para o meio mais refringente. Percebam que o ar ele vai ter o índice de refração 1. A água vai ser em média 2,25. Tá bom? Então nós temos o que? Um índice mais refringente. Agora vamos para cá.
Aqui eu terei a definição do ângulo de refringência, ó, que eu vou chamar de L. É o próprio ângulo limite. E vou atribuir para essa situação o que nós chamamos de segunda lei. Pois vamos para cá, ó. Na segunda lei nós temos seno do ângulo de incidência. Quem é meu ângulo de incidência? É só você observar aqui, ó, que o ângulo de incidência vale quanto? 90 graus. Então, quem é meu ângulo de incidência? 90. Então, já sei que aqui eu terei seno de 90 graus pelo primeiro índice. Quem é o primeiro índice? O ar. Então, vou colocar. O índice do ar é menor do que o índice da água. Então, vou colocar o índice menor. Vai ser igual ao seno do ângulo limite, pelo índice da água, que é o índice maior. O índice maior. Tá bom? Índice maior. Detalhe tudo. Quanto é que vale o seno de 90? Vale 1. O seno de 90 vale 1. Daí nós temos que o seno do ângulo limite vai ser igual a quem? Ao índice menor sobre o índice maior. Tá aí, galera, ó, como calcular o seno do ângulo limite. Ou como definir o ângulo limite? Seno, índice menor, índice maior. Ah, professor, tem uma questão, eu tenho dois índices e eu quero definir esse ângulo limite. O que eu devo fazer? Relacionar o ângulo, o índice menor, pelo índice maior, sempre, tá bom? De onde é que a gente tira essa informação? Da segunda lei, beleza? Aí, galera, ó, nós temos o ângulo limite para a refração. Aí surge um tópico que o Enem ama, que é o que a gente chama de reflexão total. Olha aí, galera, ó, não esqueçam desse nome, reflexão total. Fenômeno de miragem, que você vai viajando no horário de meio-dia, 2 horas da tarde, sol intenso, você olha para a pista e vê como se tivesse água. É uma ilusão de ótica, por isso, miragem, tá bom? Fibra ótica. Toda vez que você ouvir falar de fibra ótica, você vai lembrar desse termo, reflexão total. É tema recorrente no Enem. Agora, vamos para cá. Raio luminoso agora ele tenta sair da água para o ar, ou seja, do meio mais em direção ao meio menos. Definição do que nós chamamos, ó, de segmento de reta imaginário, reta normal. Só, turma, que dá para perceber, se esse ângulo de incidência for igual ao limite, eu tenho uma emergência rasante, ou seja, ele vai emergir com 90 graus. Agora, ele está incidindo do meio mais em direção ao meio menos, com um ângulo de incidência, e esse ângulo de incidência aí, para que não haja emergência rasante, eu vou dizer que esse ângulo seja maior do que o limite. Olha aí, ó. A primeira condição para que você tenha reflexão total é que o ângulo de incidência seja maior do que o limite. E ele saia de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Incidiu, refletiu. Está aqui, ó, refletiu. Então, bem aqui eu tenho o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Por isso, reflexão total. Aonde é que você vai ler a questão e vai ver? Se falar de miragem, falar de fibra óptica, você vai lembrar da reflexão total, tá bom? A gente se encontra nas resoluções de questões e a gente faz uma revisão. Um grande abraço e até a próxima.